esse foi os exercícios, né, que eu deixei a aula passada, né? Calcular a área do círculo. O usuário que vai introduzir o raio do círculo, né? E você... E com essa informação, calcula a área. E outro exercício é calcular o volume. Então era isso. Agora vamos continuar falando sobre comandos de controle do fluxo da execução. A aula passada nós falamos sobre o if, né, sozinha. Depois falamos o if com then e end if, né? Nesse caso precisa fechar o if, né, com int if. Então, hoje vamos falar sobre o if, then, else e fechamos com end if. Tá? Aparece esse novo comando, else. E também vamos falar sobre if, then e esse novo comando, né? Else if. Ok? Para começar, né? Seriam esses dois comandos. Em que situações nós usamos esses comandos, né? A gente vai já com um exemplo. Então, eu preparei uma função em que é necessário usar esse comando, tá? Vamos supor que nós temos essa função, né? A função definida por partes, né? fx igual a abro chaves, né? Grande. E a função vale menos raiz de x se x for menor ou igual a zero. E vale raiz de x em outro caso. Em outro caso, né? Então, vocês verificaram, né, que essa aqui é uma função que nós denominamos em cálculo função definida por partes, né? Dependendo do intervalo, ela adopta uma característica diferente, tá? Para x negativos e incluindo zero, ela tem esse formato, né? E se x é maior que zero, que seria outro caso, né? A função adota esta forma, né? Raiz, porém já com sinal mais aqui na frente. Então, a pergunta que nós queremos responder aqui seria: como posso determinar o valor da função para um valor dado de x? Né? Como posso fazer um programa, né, em Fortran que me devolva o valor da função, né, dado um valor de x, né, em que esse x pode ser ingressado, né, na hora da execução por algum usuário. Então, para isso, se usa o if, né, else, em que me dá várias opções. É dizer, se alguma expressão lógica aqui, né, como funciona, como é a estrutura do comando if com else. Eu tenho uma expressão lógica. Se essa expressão lógica for verdadeira, então ele vai executar esse bloco de comandos, né? Esse bloco de comandos. E se for falsa, essa expressão lógica for falsa, então ele vai executar esse bloco de comandos, esse que está depois de else, tá? E aí fecha, né? Então aqui eu tenho já duas opções, tá? Quando a gente usa somente if e then, né? A gente só tem uma opção. Se só temos uma, a gente pode executar o comando só se for verdadeira. Mas agora, acrescentando o else, a gente pode executar também alguns comandos quando a expressão lógica for falsa, tá? Então,
Nesse caso, nesse exercício que eu deixei, né? Determinar o valor da função. Qual seria a expressão lógica? A expressão lógica, né, seria essa desigualdade que está aparecendo aí, tá? Essa aqui, né? Então, eu poderia colocar aqui, né? If, né? Se, né? X, preciso colocar sempre entre parênteses, se x for menor ou igual, né? Que 0. Then, então, esse aqui se pronuncia como, ou se traduz como então, o que vai acontecer, né? Se essa lógica for verdadeira. O valor da função, é dizer, aqui eu não posso escrever fx dessa forma, simplesmente represento o valor da função por uma nova variável, que seria y, né? Então, y será igual a menos raiz, né? Porém, em Fortran, a gente usa esse comando, né? Esse que é rt, abro parênteses, dx, daquele x que está ingressando, né? Então, nós executamos esse comando, se for verdadeiro isso, né? Da forma como está aqui. E se não se cumprir essa expressão lógica, não? Se for falsa, é dizer, em outro caso, então uso a parte que está aparecendo aqui. Aqui então coloco o que quero que se execute. Quero que a função seja calculada usando essa fórmula, tá? Usando essa fórmula. Então seria, sem o sinal, simplesmente esse QRT, abro parênteses, x, tá? Então, dessa forma, o programa vai me retornar o valor da função quando x seja menor ou igual a 0, e também, se for no caso em que x fosse maior que 0, também vai me retornar um valor, tá? Então, nessa situação, é importante, né, esse comando, tá? Tem outro exemplo que vou já deixar para vocês codificar. Esse seria o primeiro, né? Vocês podem já anotar esse exercício e quem puder já pode estar mexendo no Plato. E eu vou deixando também o outro, tá? O outro exercício, aqui esse seria 2. Seria essa função aqui, fx igual x mais 3, claro, sim, x for menor que 1. E será x em outro caso. Em outro caso. Ok? Então, temos o segundo exercício. Eu vou resolver esse primeiro e eu deixo para vocês esse segundo, tá? Então, eu vou para Plato. Já preparei aqui, né, o arquivo, já salvei e coloquei o nome. É bom você colocar um nome apropriado para o teu arquivo, porque na hora que você vai querer olhar novamente, né, no outro dia, né? Aí se você salvar com um nome arbitrário, você não vai lembrar, não vai achar fácil o programa que você quer, tá? Então isso também é importante. Então começamos. Você lembra, né, que eu preciso começar com
com esse comando, tá? Implicit none. E depois disso, eu preciso declarar as variáveis, né? Se, o tipo de variável. É dizer se vai ser inteira, se vai ser real, né? Ou outro tipo. Então, mas isso daí eu posso deixar por enquanto, tá? Eu vou deixar um espaço em branco porque ainda não sei que variável vou usar, tá? Aqui me está pedindo que eu calcule o valor da função, tá? O valor da função com uma condicional. Então, começo usando o comando if. If x, né? Eu vou começar com x. For menor ou igual, né? Menor ou igual que 0, então, bem, vai executar a seguinte operação, né? O y, né, que deve ser o valor da função, será menos a raiz quadrada desse valor introduzido, né? Ingressado. E agora, se for falso, essa expressão lógica, então aqui, se for falso, então o y será essa expressão, ou será calculado dessa forma. E depois eu preciso finalizar o if, né? Abro um if e finalizo. Lembrem, né, que os comandos, ou em qualquer parte do código, eu posso escrever com maiúscula ou minúscula, não tem nenhum problema, tá? Então, desse jeito tá ok. Essa seria a parte, né, fundamental do uso do if. Mas para completar, eu preciso, né, definir quem que vai ingressar o valor do x, ou seja, que valor vai adotar o x. E como eu falei para vocês, eu preciso que seja um usuário, né, que durante a execução ingresse esse valor do x, tá? Então, para isso, que comando vou usar? Vou usar o hit, né? O hit se usa dessa forma, tá? Sempre com um asterisco e uma vírgula. Hit, quem? O x. Então, isso significa que será ingressado pelo teclado, tá? Será ingressado pelo teclado. Tá? Eu comento, né, ainda, para que fique mais claro. Ok. Então, uma vez que o usuário, né, digita o valor do x, então o código vai na seguinte linha, nessa linha, né, if. E aí analisa essa expressão lógica, ok? E aí continua, né, do jeito que nós falamos. E de que forma eu vou saber que valor será o valor da função? Porque assim como está, não vai me imprimir nada. O computador não vai me dizer nada. Ela vai fazer uma operação, né, na cabeça dele, do computador, né? Mas não me diz qual o valor da função. Então, para isso, você lembra, eu preciso colocar o print, né? Então, aqui, justamente, olha, o print tem duas formas. Já posso colocar aqui, por exemplo, se já calculamos, acontece que essa expressão lógica é verdadeira, então calcula a função e imediatamente eu posso mandar que o computador imprima o valor da função, né? Que está onde está salvo na variável y. Pronto. E se for falso, então também eu posso fazer isso que ele imprima, ok? Tem essa forma, mas também tem outra forma mais resumida ainda. Então o que eu faço? Eu tiro o print daqui
eu tiro o print também daqui, né? E coloco fora. Posso fazer também isso, tá? Também vai dar a mesma coisa, né? Tá? Para não escrever muito, né? Porque é bom ter um código simplificado, né? Não adianta escrever tanto ou coisas repetidas. Ok, já está quase pronto, né? Ainda eu posso aqui escrever o seguinte, né? Porque na hora da execução vai me devolver o valor de y. Só que o usuário não vai entender o que será que é esse valor. Então, para que seja mais claro, você vai dizer aqui, né? O valor da função. Aqui você vai escrever um texto, né? Valor da função é e vírgula, né? Então aí vai aparecer o número, né? Que representa o valor da função. Pronto. O que está faltando agora? Aqui também está faltando antes do hit. Você lembra que precisa ir sempre. É quase obrigatório que vá a uma indicação de que o que precisa ser feito pelo usuário. Então você tem que dar uma instrução ao usuário. Ok, eu preciso que o usuário ingresse o valor do X. Então, ingresse o valor de X. Tá certo? Que pode ser um número real, né? Pronto, agora sim. Agora que já sei que variáveis estou usando, já posso declarar elas. Como estou trabalhando com funções reais, eu vou ter que trabalhar com números ou variáveis reais. Então, que variáveis reais tenho aqui? Aparece aqui x e aparece y. Então, seria x, vírgula, y. Pronto. E salvo. E vou compilar para ver se tudo está ok. Não tem erro. Construímos o executável e executamos o programa. Aí diz, né? Ingresse o valor de x. Ingressa o valor do x. Pode ser 2 e retorna justamente o valor da função, tá? Eu vou rodar, né? Novamente. Build. Nós vamos já executar, né? O código. Vamos então colocar negativo, né? Aqui também deu erro. Ah, sim, sim. Eu entendi por que erro, né? Porque ele não pode calcular o raiz do negativo, né? Porque aqui, olha, o x, né? Nós colocamos, por exemplo, eu coloquei menos 3. Aqui vai dar então menos 3. É menor ou igual a 0, né? Então ele vai fazer essa operação, né? X é raiz de menos 3, só que raiz de menos 3 não existe, né? Então, na verdade, né, eu defini mal a função. Então, eu precisaria colocar um menos aqui. Quando x é negativo, né, justamente adiciono um menos na frente para que todo argumento da raiz se transforme em positivo. Eu acredito que isso vai resolver, tá? Vamos lá de novo. Vamos compilar primeiro, construir executável e correr o programa.
Vamos lá, então colocar um negativo, menos 3. Isso, agora funcionou. Tá? Funcionou. Então era isso. Isso, né? Se fosse negativo o argumento da raiz, aí seria complexo, né? E nesse caso a gente precisaria definir em vez de ser real, como complexo. Aí resolveria, né? Mas a gente está trabalhando por enquanto com números reais, tá? Ok. Então, como estava explicando para vocês, um comando, né? If com else if, ela tem 3 blocos de comando, tá? Tem 3, né? Esse seria o primeiro bloco, né? Bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3, tá? Então, se eu tenho duas expressões lógicas, tá? Permite colocar duas expressões lógicas. E se essa expressão lógica for verdadeira, então executa o primeiro comando, o primeiro bloco de comandos. Se essa segunda expressão lógica for verdadeira, então executa esse segundo bloco de comandos. E se expressão lógica 1 e expressão lógica 2 forem falsas, os dois falsas, então executa esse terceiro bloco de comandos, tá? O que devemos prestar atenção é que na hora de codificar, nós devemos prestar atenção de que essas expressões lógicas 1 e 2 sejam mutuamente excluyentes. O que significa isso? Que se esse é verdadeiro, o primeiro for verdadeiro, esse automaticamente tem que ser falso. Tá? Por quê? Porque se esse aqui for verdadeira, então o que vai acontecer? O programa, na hora de executar, ele não vai poder saber se ele faz o bloco 1 ou faz o bloco 2. Tá? Ele vai ficar confuso. O computador vai ficar confuso e acabar fazendo, talvez, besteira, né? E então, para isso, para evitar isso, devemos ter cuidado com isso. Se esse aqui for verdadeira, esse aqui tem que ser falsa. Tá? E também vice-versa, né? Tá? Vice-versa. Se esse aqui for, se o primeiro for falso, então o segundo precisa ser, aí nesse caso tem duas opções ainda, pode ser também falso, ou pode ser verdadeira, né? Ok? Se for falso, então ele passa aqui nessa linha. Se os dois for falso, então faz esse trabalho. Se for verdadeira, então ele executa isso e sai do INDIF. Então seria isso, tá? Sobre esse comando if com else if. Olha, temos um exemplo. Você lembra, né, da função de grau unitário de Heaviside? Em que consiste essa função? Essa função é essa aqui. Tem um H, né? Função de Heaviside de x. E essa função vale 1 se x for maior que 0. E vale 0 se x é menor que 0. Tá? Essa se denomina função de Heaviside. Essa função é muito usada em física teórica, tá? Aparece muito. Então eu quero que vocês codifiquem em Fortran, né?
para que determine o valor da função, né? Em que o usuário novamente vai ingressar o valor do x, tá? E aí a pergunta que pode ver aqui é o seguinte: se encaixa então nessa estrutura essas expressões lógicas? Expressões lógicas é isso, né? X maior que zero e x menor que zero, tá? Essa daqui, que pode ser falso ou verdadeira, né? Então, se encaixa aqui, como poderia fazer isso? Então, aqui poderia ir no primeiro, né? X maior que zero. Tá certo? Se x for maior que zero, então executa isso. É dizer que o h vai ser 1. Se x é menor que zero, então acá colocaria menor que zero. Então, h adopta o valor do zero, né? Ok? E se não acontecer nenhum dos dois, o que será o valor do h? Nada, é determinado. Então, o que você vai fazer nessa parte? O que você poderia dizer? Você poderia simplesmente usar o print, o comando print, para imprimir e informar ao usuário, né? Aqui você vai colocar um texto dizendo que nesse intervalo, ou que para esse valor de x, a função é indeterminada. Tá? Então você tem que dar um aviso, né? Se imagina que você dá x exatamente igual a zero, porque acá não está incluído. X igual a zero não está incluído nesse intervalo, nem nesse intervalo. Então o que você tem que fazer, né? É dizer, a função não é definida em x igual a zero. E você tem que avisar isso para o usuário, né? Que a função não é definida. Ou a função é indeterminada para esse valor de x. Tá? Então, esse vai como no terceiro bloco. E vocês notaram o seguinte aqui, né? Que essa desigualdade, segunda, né? A primeira desigualdade e a segunda desigualdade, elas são excluentes. Que se x é maior que zero, jamais vai acontecer que ela seja menor que zero. Então, a isso que me referia. Que se esse aqui for verdadeira, isso aqui não pode ser verdadeira também. Tá certo? É dizer, eu não poderia dizer, olha, uma condicional na primeira, x maior que zero. E na condicional, x maior que 1. Aí, eles não são excluentes completamente. Por quê? Porque existe número maior que zero e ao mesmo tempo maior que 1. Né? Existe. Então, ambos poderiam, em algum momento, podia ser verdadeiro. Verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Então, isso não deve acontecer, porque se você colocar dessa forma, o computador vai ficar confuso, tá? Então, evite isso, né? Não faça isso. Tem que ser excluente, como nesse caso. Tá? Dado que tem dois condicionais, às vezes pode dar esse problema. Então, vamos ter cuidado com isso. Ok, pessoal. Vocês podem fazer esse trabalho agora no Plato, tá? Mas antes disso eu vou deixar mais um exercício já, né? Aproveitar aqui e escrever aqui. 2, né? Imagina que nós temos essa função que às vezes se chama de função escada, né? O gráfico dela parece uma escada, né? Vai ter essa aparência. Vale 0 se x é menor ou igual a 0. Vale 1 se x for maior que 0 e for menor ou igual a 1. E 2 se x for maior que 1
e menor ou igual a 2. E 3 em outro caso. Tá certo? Em outro caso. Então, vocês notem aqui, quantas expressões lógicas eu tenho? Uma expressão lógica geralmente é uma desigualdade, tá, pessoal? E é para vocês se acostumando a isso. Geralmente é uma desigualdade. Tá, eu tenho 3 desigualdades aqui, tá? Explicitamente, né? 3. Então, eu vou precisar colocar 3 expressões lógicas. Então, mas aqui eu falei somente 2. Mas eu posso adicionar mais um else if. Mais um ainda. Igualzinho, tudo repetir essa expressão novamente. E colocar antes do else. Tá? Do else. Ok? Então, você pode fazer isso. Então, você vai ter um if, else if, e aqui iria else. Tá? Então, codifiquem. Pessoal, codifique esse daqui. Eu acho que esse aqui vai ser mais importante. Aqui entra várias coisas, né? Então, eu dou um tempo para você fazer e quem tiver dúvida, pode me chamar. Vamos dar um pause aí. Como que a gente poderia colocar a desigualdade, né, que o João me mostrou, que justamente aparece na função, que é uma desigualdade desse tipo, né? Eu vou colocar como comentário ainda aqui embaixo, tá? Você lembra, né, que isso não vai ser compilado. Então, tem essa desigualdade desse tipo, x maior que 1, por exemplo, né? E menor igual a 2. Então, se você colocar dessa forma no Fortran, isso vai dar errado. Isso vai dar errado, tá? Errado. Tu não pode colocar dessa forma. Então, aí que aparece o caractere, o comando, ponto AND, end, né? Então, você precisa usar esse comando, tá? Então, de que forma? Então, eu vou reescrever corretamente essa desigualdade. Ok? Então, escrevo a primeira desigualdade, x, né? X maior que 1, and x menor igual a 2, ok? Eu acredito que é costume colocar a variável primeiro. Então, aqui o lógico seria colocar assim, né? 1 diz é menor que x. Esse aí é o mesmo que x maior que 1. Então, essa seria a forma correta. Tá? Correta. Correto. Ok? Então, faça dessa forma. Ok. Então, nessa parte, eu quero codificar a função de reavisite. Então, aqui não vai mudar o comando if que já fiz anteriormente, né? Vai ingressar um valor de x que vai ser ingressado pelo teclado, né? E a função de reavisite diz que se x é maior que 0, então aqui troco, né? Se x é maior que 0, então a função vai ser
vale 1. Então coloco 1. Tá? 1. Porém, se ele for menor que 0, então eu coloco else if, né? Porque tem outra desigualdade, né? X menor que 0. Então, né? Ele vai o y vai adotar de valor de 0, tá? E se nenhum dos dois acontecer, que significa se x não é maior que 0, nem é menor que 0, então a única possibilidade é que x seja igual a 0, né? Então eu coloco simplesmente else, né? Que não acontece nenhuma das possibilidades anteriores. Então nesse caso, não vou pedir que calcule, né? Porque a função é determinada aí. A única coisa que eu posso fazer é que o computador imprima alguma informação. Me fale, né? A função é indeterminada. A função é indeterminada, né? Para esse valor de x, né? E em outra situação, eu precisarei que imprima, né? O valor da função, né? Print. Aqui vou pedir que imprima o valor da função, né? Y, né? Aqui coloco o valor da função. E da mesma forma, se essa segunda desigualdade for verdadeira, ele vai calcular y igual a 0 e ainda ele vai imprimir também o valor da função. Então seria isso. Tá vendo? Eu uso o if para a primeira igualdade. E para a segunda igualdade, eu vou usar a else if, né? E a desigualdade continua indo entre parênteses. E continua indo com then. E depois, para os outros casos que não estão incluídos nessas duas desigualdades, eu uso o comando else. Ok? E pronto, né? E esse aqui não preciso mais print o valor da função, né? Porque em cada caso vai imprimir, né? Por separado, né? Tenho 3 prints. Se acontecer a primeira desigualdade for verdadeira, imprime isso. Na segunda, isso. E na terceira, né? Imprime isso. Então seria isso, pessoal. Quem não fez, né? Poderia fazer desse jeito. Ok? E tenha cuidado, olha. Esse if trabalha com... Está na mesma altura com esse if, né? Porque, olha, esse aqui está dentro de um bloco, né? Essas duas linhas. E essas duas linhas também estão dentro desse segundo bloco. E essa linha está no terceiro bloco. E ele se encontra na mesma posição horizontal, né? Isso me ajuda na leitura do código, tá? E aqui if começa e termina aqui com esse int. Então vamos passar agora a falar sobre o comando do, né? Em que situações a gente usa o comando do? Eu já coloquei aqui, eu já criei um arquivo especial, né, para poder falar sobre esse comando. Então, imagina que a gente quer executar algum comando, várias vezes, repetidas vezes, talvez 10 vezes, 20 vezes, né, ou mais. E então nessa situação aparece a utilidade do comando do, tá, para fazer coisas bem repetidas.
por exemplo, né? Eu poderia pedir para vocês que vocês mandem o computador imprimir os 7 primeiros números naturais, né? Poderia pedir aqui, né? Então, o exercício, né? Imprimir os 7 primeiros números naturais, tá? Então, como poderia fazer isso? Então, né? Eu vou começar com o programa, né? Seu cabeçalho, né? E aqui coloco comando do, o nome, né? Do meu programa. Ent program comando do. Então, como poderíamos fazer? Imprimir os 7 primeiros números naturais. Nesse caso, a única coisa que precisa fazer o computador é imprimir os 7 primeiros números naturais. Então, você poderia pensar, tá, então vou fazer isso. Print 1, depois print 2 e assim diante, né? Mas aí você vai encher o teu código de muitos print. Então, para isso, para evitar de escrever tanto, coisas repetidas, né? Toda vez print, a gente usa o comando do. Tá certo? O comando do tem também su fecha, né? Do. Justamente aqui dentro vai um bloco de comandos, tá? Aqui dentro posso mandar fazer alguma coisa. Então, entre do e undo vai seguir um processo cíclico, né? Vai se repetir várias vezes. Então mas eu tenho que dizer que ele faça um número determinado de vezes, né? Não pode ser determinado, né? Tem que parar algum momento. Então ele tem um contador que a gente simboliza com a letra I. E a gente vai dizer que esse contador começa em 1. E nesse caso, como não está pedindo que nós imprimamos os 7 primeiros números naturais, então a gente vai até 7. Diz que vai imprimir 1, perdão, né? Vai contar de 1 até 7, tá? E depois disso, aqui que justamente vai o print, aqui que eu vou colocar o comando print, porque quero que se repita print várias vezes. E vocês notaram o seguinte aqui, que diz o do, né? Ingressa nessa linha na hora de executar, ingressa nessa linha do. O que vai acontecer é que o i vai começar com esse valor que está dado aqui, 1. Mas poderia ser 2, poderia ser 3, tá? Mas eu vou colocar 1. Então vai começar em 1. Então entra 1, passa para a seguinte linha. E o i tem que valor tem? Tem valor 1. Então justamente quero que imprima esse valor do i. E depois de imprimir, finaliza o do, né? Em do. E volta novamente aqui, do. Agora o i já foi 2. Perdão, já foi 1. Agora vai ser o número 2. Então, entra agora novamente nessa linha print 2, já vai imprimir o 2. Entra nessa linha que diz que finaliza o do e volta a essa linha aqui. Mas já era 2, agora vai 3. Entra 3 e assim, até chegar ao último número. Quem seria? O 7. E adopta o valor 7, imprime aqui e finaliza e ainda volta aqui. E aí diz, né? E qual seria o próximo? 8. Só que o 8 já está fora disso. Então ele não faz mais nada. Simplesmente passa já fora do
do hindu. Vai para a próxima linha, nessa linha. Ok? Ok, mandar nessa linha. Nessa linha. Ok? Então, dessa forma funciona o do. Você faz um processo repetitivo. Para isso que se usa o do. E vocês vão ver que o do vão usar muito quando a gente trabalha com conjunto de dados, né? Vetores, matrizes, tá? Porque ou tabela de dados, né? Porque lá a gente pode organizar os valores, né, em tabelas e os elementos da tabela a gente pode chamar usando o comando do, ou pode fazer manipulações, né, usando o comando do. Ok, então vamos ver se funciona, né, esse código que eu fiz. Vocês notaram que aqui está aparecendo uma variável, né, 7. Então, perdão, 7 não é variável, é um número, a variável i. Então, a variável i eu preciso declarar, mas vocês notaram que i pode ser simplesmente inteiro aqui, né? Porque eu falei, né? Pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho que declarar ele como inteiro. Então, integer, né? 2 pontos, né? Pare de 2 pontos. E a variável i, né? E não esqueça de colocar o implicit none, né? Pronto. Então, era isso que eu acredito que dessa forma vai funcionar e vai imprimir os 7 primeiros números naturais, tá? Construímos, executamos. Isso, tá vendo? Olha, imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então conseguimos, alcançamos nosso objetivo. Em vez de escrever tantos prints, né, print, a gente escreve só uma vez e esse do faz o trabalho de multiplicar, né, fazer várias vezes o mesmo processo, tá? Então essa é a ideia. Mas imagina que eu quero só os pares. Quero que imprima só os pares. Então, como poderia fazer isso? Eu poderia mudar aqui. Você lembra, né, que depois da igualdade, o primeiro que aparecer, o primeiro número, é aquele número em que vai começar o i. E o segundo, em que vai terminar o i. Então, o terceiro vai ser o número que vai me indicar enquanto ele vai avançar. Então, eu falei de pares, né? Então, vai avançar 2 em 2, porém, não pode começar em 1. Teria que começar em 2. E vamos dizer 7, né? Não pode ser 7, tá? Ou a gente pode deixar também 7 só para testar o que vai acontecer. E rodo aqui. Tá? Compilo. E rodo. Isso, vocês viram, olha, começou em 2, né? Como vai avançar 2 em 2, o seguinte foi 4, e o seguinte foi 6. E por que não pegou 7? Porque 7 não é par, né? Pulou 7. Ele foi para 8, só que 8 já está fora já é maior que 7, então ele não pega mais. Tá certo? Então funciona dessa forma, tá? Então não é necessário que nesse segundo eu coloque um par, né? Pode ser também ímpar, só que se i ficar maior que esse valor, já não considera aqui. Deixa eu lhe perguntar, esse comando do, ele funciona para todas as operações,
todas as operações, tipo, adição, subtração. Não, minto, perdão. Tipo, se fosse múltiplo, se fosse na multiplicação, por exemplo, eu queria todos os números múltiplos de 2, por exemplo. Teria como fazer por esse comando? Não sei se entender muito bem. Eu disse que Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, eu vou tentar. Por exemplo, tipo, eu quero do número 2 até, por exemplo, o número, sei lá, número 16, multiplicando por 2. multiplicando. Tipo, 2, multiplicando por 2. Tipo, eu quero de 2 até 16 só múltiplos de 2. Tipo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso. Aí, no caso, seria 8 vezes 2, 16. Mas dessa forma, João, já estaria fazendo esse trabalho. Justamente seria Ah, 2. Seria. tá, entendi. Entendi. Então não precisa colocar mais nenhum código, nenhum sinal, né, de multiplicação nem nada. Não, porque o Só. i. Isso, porque o i o que vai fazer é começar em 2 e termina em 16. Só que ele vai avançar em 2. O número que tu Ah, colocar ok. aqui. Mas também tu pode Tá ótimo. colocar que avance 5 em 5. Vamos ver. É, Pode uma ser boa. também 5 em 5. Vamos testar. E, né? Só esperar um pouco, né? Que demora executar. Isso, olha, 5 em 5. Começou em 2 e acrescentou 5. Já seria 7. Agora Uhum. 7 acrescentou 5. Já seria Sim. 12. E depois a 12 vai acrescentar 5. Seria 17, só que 17. aí. Já estaria Só que mais. aí seria até 16, né? Exatamente. Entendi, professor. Tudo bem? Tá, então vamos continuar com outro exemplo, né? Imagina que já não quero imprimir somente os 7 primeiros números. O que quero é somar os 7 primeiros números naturais. Tá? Então aí, como a gente vai fazer então nesse caso? Então eu não vou imprimir aqui, senão em vez de imprimir eu vou somar. Então começamos, né? O número natural começa em quê? Pues começa em 1, né? E nesse caso deve ir até 7. E nesse caso deve ir 1 em 1. Só que quando é 1 em 1, não precisa colocar mais. Ele já entende que se não colocar nada, né, o terceiro número, ele vai ir de 1 em 1. Pronto. Eu vou tirar esse print por enquanto, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Então vou definir uma nova variável, que seria a soma, né? Soma. Que aí vou armazenar o resultado, né, da soma. Imagina que eu coloque aqui o valor do i. Soma igual a i. O que vai acontecer nesse caso? Olha, o que vai acontecer aqui? Então, vamos fazer leitura, né? I entra com 1 e coloca e atribui esse valor, né, 1, para a soma. Então, a soma vale 1. E depois volta. E aqui agora adopta o valor 2. Entra 2 nessa linha e atribui o valor 2 para a soma. Então, essa variável soma vai adotando os valores, né? 1, 2, 3, 4. Mas não estou cumprindo o meu objetivo, porque quero é somar. Né? O que quero que calcule isso, né? Quero que calcule 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 e mais 7. Quero que calcule isso, esse resultado que me devolva. Né? Se eu colocar dessa forma, não está fazendo isso. A única coisa que vai me devolver é o valor do i. Né? Vai só contar, né? 1, 2 e 3 e assim.
Mas o que acontece se eu fizer o seguinte? Se acrescentar i mais soma. O que será que vai acontecer? Então aqui, olha. E entra 1. Aqui vai ser 1. Esse 1 vai acrescentar o valor da soma. Tá certo? Mas que valor terá a soma? A gente não inicializou ela. A gente não definiu um valor inicial para ela. Então, para isso, a gente começa aqui. Colocamos soma igual, vamos dizer, igual a 0. Agora sim, olha, vamos fazer uma leitura a partir dessa linha. Soma igual a 0. Então, inicialmente a soma vale 0. Então, fazemos do é igual a 1. Então, a i vale 1. E a soma vale 0. E o resultado vai ser 1. O resultado 1, porque aqui 1 e aqui 0. Resultado 1. E esse novo resultado se almacena em soma novamente. Quer dizer, o novo valor da variável soma já não é 0, senão vai ser 1. E finaliza. E volta aqui. Né? Lembrem que o novo valor da soma é 1. Volta aqui. Agora i vai ser 2. Então aqui vai aparecer 2. E mais 1, que era, né, o novo valor da soma, vai dar quanto? Vai dar 3. O que está acontecendo é está fazendo isso aqui. 1 mais 2. Vai dar 3, né? E agora então soma seria, o novo valor da soma seria 3. Finaliza. Agora i vai para 3. E aqui coloca 3. Justamente esse novo vai somar a esse anterior 3, que era. E vai dar 3 mais 3, 6. Já. A soma agora vale 6. Ou seja, está incluindo tudo isso. Já. Ok? Então, quando você vai perceber, você vai ver que o que está fazendo é, em cada iteração, ou em cada vez que ele dá uma volta aqui, né, um ciclo, ele vai adicionando primeiro 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, 6 e 7. Tá certo? Justamente isso, né? Vai adicionando ao valor da soma, vai adicionando esse novo número. Primeiro 1, primeiro 2, depois 3, depois 4 e assim até chegar a 7. Então, essa seria a forma de calcular uma soma. Então aqui, se vocês querem ver o resultado, a gente manda imprimir, né? Então, resultado da soma. Né? E colocamos aqui a variável soma, né? Porque nós queremos que mostre o resultado, né? O valor da variável soma. Porém, aqui apareceu uma nova variável que seria soma, né? Então, eu preciso definir essa variável soma. E como estou trabalhando com números inteiros, então a soma também será inteiro. Então, declaro dessa forma também, integer, né? Não tem mais outra variável. Pronto. Tá? Posso salvar e agora posso executar, né? Compilar primeiro, né? E vamos executar. E vamos ver se vai dar justamente a soma dos dos primeiros 7 números naturais. Dá 28. Tá? Vamos verificar o resultado da soma 28, né? Vamos verificar se dá esse mesmo, né? Aqui dá 3, 6, 10, 15, 21, 28. Exatamente, né? 28. Então, é isso. Esse código permite somar os primeiros 7, os 7 primeiros números naturais. Mas imagina que eu quero que o número de números naturais, né,
decida o usuário, quantos números naturais vou somar, decida o usuário. Então, em vez de 7, eu posso colocar então simplesmente um n, uma variável ainda indefinida. E quem vai decidir isso que seja o usuário. Então, escrevo aqui hit, né? N, né? Que o usuário vai escrever. E aqui ainda dou aviso, né? Para o usuário que ingresse um número natural. Tá certo? Então ele vai ingressar o N e ele que vai decidir quantos números quero somar. Tá? Se quero somar os 9 primeiros números, os 7, os 4, tá? Então eu posso fazer isso também. E se não precisa, né, nesse do, não precisa que todos sejam já valores fixos. Pode ser que seja uma variável, né? O início ou o final, tá? E, porém, como n, nova variável, eu preciso definir também. Então, aqui adiciono n e pronto. Salvo, tá? E vou compilar. Executar. Então, aqui justamente está pedindo, né? Ingressa um número natural. Então, vou ingressar, por exemplo, já o número 4. Então, ok? Então, para isso, se usa o comando do, né? Para fazer soma, para fazer somatória, né? Para resolver somatórias. Também se usa para poder calcular fatorial, né? Fatorial de um número. E assim.